lindo, escrito pelo Capuchinho Verdi, que é um contemporâneo da época dele, e também retirado daquele livro. Muita gente tem me perguntado, você fala tão rápido o nome do livro que a gente não sabe. E o livro chama O Santo do Terceiro Milênio, de Olivo Cesca, C-E-S-C-A, Cesca, pronto. Agora falei devagar, todo mundo teve tempo de anotar. Quem quiser comprar um livro bom, muito bom. Mas temos aqui atrás aí, que vocês estão vendo, centenas de livros do Padre Pio para ler. Não é brincadeira, mas é bom, porque a cada vez a gente vai descobrindo um aspecto diferente do Padre Pio. O Padre Pio é como uma espécie de arco-íris, uma espécie de caleidoscópio. Caleidoscópio, os mais antigos sabem o que é, né? Eu não sei se os mais jovens usam caleidoscópio. Outro dia eu perguntei para meus filhos, não sei o que é, tá, fiquei meio assim. Mas era a gente fazia um tubo, colocava um triângulo de espelhos, né? E colocava pedrinhas coloridas lá dentro. E na medida que a gente ia virando, aquilo ali ia se formando, ia fazendo formatos, um mais bonito que o outro, combinação de cores. Eu diria que o Padre Pio é assim. Aliás, o caleidoscópio é muito parecido com as rosáceas, com os vitrais das igrejas, das catedrais europeias, né? O Padre Pio é assim também. Se eu ficar diante de uma catedral europeia, olhando o vitral, com o sol que entra pelo vitral, eu tenho tanta coisa ali que é uma verdadeira meditação, né? Vamos então meditar olhando esse verdadeiro vitral, esse caleidoscópio maravilhoso que é o nosso Santo Padre Pio, que cada dia nos dá um exemplo, nos dá uma graça, nos traz uma maravilha. E hoje eu espero que essa maravilha os una ainda mais ao Padre Pio. Padre Pio, nós vamos falar sobre uma pergunta que fazia o Capuchinho Verdi, que dizia: como definir o Padre Pio? Aliás, o Padre Pio mesmo falava a si mesmo: eu sou um mistério, né? Em várias ocasiões dizia: eu sou um mistério. Mas os que estudavam o Padre Pio, que contemplavam o Padre Pio, né? Porque é praticamente uma contemplação, tentavam, assim como eu vou ler aqui, como diz aqui o Capuchinho Verdi, definir. Então, como definir o Padre Pio? Como o estigmatizado de Pietrelcina, né? Durante muito tempo, quando eu era criança, eu ouvi dizer: tem um padre que tem estigmas na Itália, mais nada, né? Então era a definição que se dava. O padre estigmatizado, ele continua, como o confessor de San Giovanni Rotondo. Meu Deus, ele era confessor. Outro dia eu estava até me perguntando, será que na igreja de San Giovanni Rotondo outros padres sentavam na confissão, mas não por tibieza da parte deles, não é que todo mundo que ia lá ia para se confessar com o Padre Pio. Devia ser uma coisa tremenda, né? Eu provavelmente, é claro que eles atendiam em confissão quem pedisse, mas provavelmente a concorrência era muito desleal dos confessionários, né? Bom, como pode se imaginar o Padre Pio? O padre das longas missas, as longas missas que as pessoas não viam passar e que todo dia enchiam, todo dia de madrugada, né? O consolador dos sofredores, ele era consolador dos sofredores. Aquela própria obra maravilhosa daquele hospital que ele fez, que durante muito tempo foi um hospital de referência na Itália, não sei se ainda hoje que é a obra do Sollievo e della Sofferenza. Ele fez aquilo porque ele dizia: quando terminar a guerra, nós teremos muitas pessoas doentes, amputadas, aleijadas, etc. Eu preciso ter um hospital para receber essa gente, porque essa gente vai ser gente pobre. E ele fez com isso um dos hospitais mais espetaculares da Itália, né? E os governos, não vou falar do nosso, não, dos governos por aí não conseguem fazer, com tanto dinheiro de impostos, não conseguem fazer um hospital. Por quê? Porque o Padre Pio tinha amor a Deus, tinha caridade, tinha amor ao próximo. E os governos, infelizmente, não têm nada disso. Bom, mas eu não vou politizar essa nossa conversa aqui. Vamos falar do Padre Pio, que é muito mais gostoso. Ele era o padre consolador dos sofredores. Todas essas definições são válidas, diz o Capuchinho. Mas a que melhor o qualifica é a de homem de oração. Homem de oração. O Padre Pio dizia: quero ser apenas um frade que reza. Olha que coisa linda. Quero ser apenas um frade que reza. Ele não quer ser o confessor
o sacerdote celebrando missa, ou estigmatizado, eu quero ser apenas um frade que reza. Se ele dava, com todos esses milagres, essas graças que ele recebia, se ele dava esse valor para a oração, meu Deus do céu, quem não estiver valorizando a oração, faça um exame de consciência, começa a rezar aos pouquinhos, pelo menos, cada dia um pouquinho mais, tal, né? Oprimido pelo peso de todos aqueles pelos quais se oferecera como vítima, reza e convida a rezar incessantemente. Olha só que interessante, ele se oferecia como vítima a nosso Senhor Jesus Cristo por aqueles que ele precisava corrigir, que sofria de uma doença, de um vício, de um pecado, né? Tem muitos casos, por exemplo, no século XIX havia um caso de um grande pecador francês. Eu não vou entrar nos detalhes em dar o nome dele, não, eu tenho tudo isso aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, de que ele não conseguia vencer seus pecados, E havia perto de Paris um convento de freiras que se ofereciam como vítimas expiatórias pelos pecadores. E um dia um padre que confessava, esse homem que não conseguia abandonar o vício, disse para ele, vai no convento tal, entrega esse bilhete para a Madre Superiora e ela vai determinar uma freira que vai trocar com as suas dores e as suas dificuldades, ela vai passar a assumir isso. E os problemas dele eram relativos à castidade, eram coisas tremendas. Ele foi até o convento e ele pensou, meu Deus, eu vou pedir para uma freira sofrer as tentações que eu sofro, que são as mais sórdidas possíveis, porque eu não sou homem para lutar contra elas. Mas, quando deu 6 horas, tocou o sino e a freira, que havia sido designada para sofrer por ele como vítima expiatória, começou a rezar por ele, e ele sentiu passar todas as tentações. Que coisa linda, que coisa terrível. Vítima expiatória. Alguém se ofereceu por ele. Você também. Você muitas vezes pensa, poxa, me acontece tanta coisa boa na vida. Ou comigo, ou com meus filhos, ou com a minha família, meu marido. Pensem que pode ser que alguma alma sofreu por aquilo. Que alguma alma fez expiações para que você tivesse. E essas almas, em geral, estão nos conventos de clausura, nos conventos de regra estrita, né? E o Padre Pio era uma dessas vítimas expiatórias. Ele se oferecia como vítima pelos pecados de todos. E para isso, ele convidava a rezar incessantemente. Não é todo mundo que tem vocação para ser vítima expiatória. Não é todo mundo que deve fazer esse pedido a Deus. Né? Mas as pessoas que têm vocação para isso são inspiradas por Deus. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Louvado Jesus Maria e boa jornada.